Vamos pro conteúdo do sexto ano e o nosso sistema de numeração. Então, o título é Sistema de Numeração. O nosso sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como o Vale do Rio Indo, atual Paquistão. Usando o grupo de 10, os hindus desenvolveram um sistema de numeração que estabelecia a ideia de posição. Nesse sistema, eram usados símbolos diferentes para representar as quantidades de 1 a 9. O símbolo para o zero foi criado pelos hindus no século VI e inicialmente era representado por um ponto ou um pequeno círculo. A partir do século VIII, os árabes passaram a adotar o sistema de numeração hindu, por ser prático e facilitar os cálculos. Quando povoaram o norte da África e parte da Espanha, os árabes ocidentais introduziram os símbolos hindus, que deram origem aos símbolos que conhecemos hoje, os símbolos indo-arábicos, e o sistema de numeração conhecido como sistema de numeração decimal, utilizado até hoje. A denominação indo-arábico deve-se ao fato de os símbolos e as regras que regem esse sistema terem sido criados pelos hindus e aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Os símbolos indo-arábicos também são conhecidos como algarismo. Veja porque o matemático Mohammed, autor do livro árabe conhecido como Explicações Detalhadas sobre os Cálculos Hindus, ganhou tanta reputação nos países da Europa Ocidental que deu nome e se tornou sinônimo dos símbolos inventados pelos hindus. Então, o nosso sistema de numeração ele é conhecido como sistema de numeração decimal. Por que ele é conhecido como sistema de numeração decimal? Porque ele é baseado em 10, grupos de 10. Então, decimal por quê? Porque nossas mãos têm 10 dedos. Então, foi baseado justamente nas nossas mãos. Então, você pode observar que qualquer número no nosso sistema atual, eu tenho que utilizar um dos símbolos. Posso utilizar 0, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui são os símbolos que a gente utiliza para escrever qualquer tipo de número. Para escrever o número 50, eu utilizo o 5 e o 0. Para escrever o número 93, utilizo o 9 e o 3. Para escrever o número 1985, escrevo o 1, o 9, o 8 e o 5. Então, para escrever os números é necessário o quê? É necessário você conhecer os símbolos. Esses símbolos aqui que são de extrema importância. Então, o zero, ele é importante por quê? Tem gente que diz que zero ele não é importante, mas vamos supor que você tenha R$1.000. Se alguém lhe desse R$1.000 e colocasse mais 2 zeros aqui na frente, você ia achar bom ou ia achar ruim? Claro que ia achar bom. Então, a importância do zero. Por quê? Porque o zero, quando eu acrescento o zero, a posição desse 1, ele vai uma posição maior, de maior valor. Por isso que ele tem um valor muito maior do que tinha antes. Por quê? Porque o 1 aqui está na terceira posição, na quarta posição, se você contar do último até o primeiro. Se você colocar mais 2 zeros, a posição dele ele vem mais à esquerda, então ele já aumenta o valor posicional dele. Por isso que é importante, porque os números ele vai definir justamente, dependendo da posição, ele vai dar um determinado valor.
Por exemplo, se eu tenho um número aqui, 762. Esse 6 aqui, ele tem valor de 60. Por quê? Porque depois de 6 tem quantos algarismos? Só tem um. Então, a quantidade de algarismos você vai pensar na quantidade de zeros. Então, aí, depois desse 6 tem quantos algarismos na frente do 6? Só um. Então ele tem um valor de quanto? De 60. Esse 7, ele vai ter um valor de quanto? Depois do 7 tem quantos algarismos? 1, 2. Então você vai colocar 2 zeros depois do 7. Então esse 7 ele tem valor de 700 unidades. Por isso que o nosso sistema ele é conhecido como posicional. Por quê? Porque dependendo da posição ele vai ter valores distintos. Por exemplo, se eu tenho 7 e 5... Pronto. O valor desse 6 não é igual a esse valor aqui. Esse 6 representa quantas unidades? Ele está representando 6.000 unidades. Esse 6 aqui, depois desse 6 aqui não tem nada, então ele é 6 mesmo, 6 unidades. Então você pode observar que um valor ele pode assumir um determinado algarismo. Ele pode assumir um determinado valor dependendo da sua posição. Esse 3, qual é o valor dele? Quantas unidades ele significa aqui nesse número? 3, 1, 2, 3, 4. 4 zeros. Então ele vai ter um valor de 30.000 unidades. Por isso que ele é chamado de valor posicional. E o zero ele é importante porque o zero ele foi criado porque ele representa num conjunto, eu tenho o que? O conjunto das vogais. Conjunto das vogais eu tenho o A, eu tenho o E, o I, o O e o U. Aí eu pergunto, quantos elementos tem o conjunto das vogais? Tem quantos elementos? Para contar você começa do 1, não começa do 0. Começa do 1, que a contagem sempre se inicia com 1. Esse 0 é a ausência de elementos. Quando se tem elementos, você vai começar do 1. Por que eu não vou começar do 0? Porque 0 é a ausência de elementos. É quando não existe elementos. Então, você vai começar 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem quantos elementos? Tem 5 elementos. Ah, na sala de aula, vamos supor que tem 30 alunos. De repente, os 30 decidem sair para ir para o intervalo. Na sala vai ficar quantos alunos? Nenhum. Então é zero, que é justamente a ausência de alguma coisa, ausência de elementos. Nós temos aqui um conjunto muito importante que irá definir todo o estudo a partir de agora. Nós temos a sequência dos números naturais. Quais são as sequências dos números naturais? Sequência começa com 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. O conjunto dos números naturais, ou a sequência dos números naturais, ela é infinita. Então, por isso que eu utilizo esse símbolo aqui. Por quê? Porque existe uma infinidade de valores. Não, o conjunto dos números naturais não termina, nunca termina. Sempre vai ter algum número depois de outro. Então, os números naturais constituem um conjunto numérico denominado. Então, quando eu pego esses elementos e junto, coloco num determinado grupo, esse grupo é chamado de conjunto dos números naturais. Naturais é representado pela letra N com um tracinho aqui de lado. Esse N não é a letra, não é bem assim a letra do alfabeto, porém
Para dizer que o N é um conjunto dos números naturais, eu coloco esse tracinho aqui. Então, quando eu coloco esse tracinho aqui, eu estou dizendo que isso aqui é o quê? É o conjunto dos números naturais. Quais são os elementos do conjunto naturais? Você coloca na sequência. Na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. É infinito, não tem fim. Existe aqui dentro desse conjunto o conjunto dos naturais não nulos. O que é uma coisa nula? Nula, quando falar em nulo, valor nulo, ou nula é zero. O que é uma coisa não nula? Não nula é aquele que não tem um zero. Quando você tira o zero, o conjunto que vai ser agora é o conjunto dos números naturais não nulos. Não nulos. Como é que eu vou representar o conjunto de naturais não nulos? Você vai colocar um asterisco. Toda vida que o conjunto tivesse asterisco é porque está excluindo o zero. Então, se eu excluo o zero, eu vou começar com quem? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Esse símbolo aqui, como a gente já viu, são chamados de símbolos algarismos indo-arábicos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São chamados de indo-arábicos. Uma coisa importante que a gente tem que mencionar é que esses valores você pode representar numa reta. Você pode observar que uma régua, ele possui valores. Quando você vai medir distância em centímetro, ele começa da onde? Ele começa do 0, do 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A reta numérica é justamente uma representação. Você vai escrever, você vai desenhar uma reta. Você vai colocar medidas iguais, tá bom? Para cada valor. Não pode ser medidas diferentes. Então, olha, vamos supor que eu utilize a escala de centímetro. Você pode utilizar a escala que você quiser. Se eu quiser usar a escala de meio a meio, você vai começar daqui, aqui, aqui, de meio a meio eu estou usando, né? Aqui, aqui. A escala quem escolhe é vocês. Se eu quiser usar a escala de 1 a 1, você vai desenhar outra reta. Agora eu vou fazer a escala de 1 a 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos numerar as duas retas numéricas. Para numerar uma reta numérica, você sempre começa do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Aqui, vamos começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu utilizei uma escala maior, quer dizer que nessa reta vai caber menos números. Aqui vai caber mais porque a escala é menor. Então a reta numérica é isso, é uma reta que representa os números. Agora, vamos aprender a comparar esses números. Comparar dois números é você falar o que é maior e menor. Então eu vou comparar dois números quaisquer. Para comparar dois números, você tem que olhar se o primeiro número ele é maior ou menor do que o outro. Por exemplo, eu tenho aqui 12, eu tenho aqui 20. Aí vamos lá.
Você vai olhar para a reta numérica. Aqui eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A reta numérica. Eu estou comparando dois números. Quer comparar? É dizer se é maior, se o primeiro é maior que o segundo, que é o primeiro número. Você sempre, para comparar, você tem que comparar sempre o primeiro. É o primeiro que você vai comparar. Esse primeiro é maior ou menor do que o segundo? Depende. Se o primeiro número, no caso, que é o primeiro número aqui, né? 12. Esse aqui é o primeiro número, esse aqui é o segundo. Esse primeiro número, na reta numérica, ele está na frente do 20 ou atrás do 20? Tá aqui o 12, esse primeiro número aqui, ó. Esse primeiro número, ele está atrás do 20 ou na frente do 20? O 20 tá aqui, ó. Ele está atrás do 20, ó. Tá vendo? Então, se ele está atrás do 20, então ele é menor. Ah, se ele estivesse na frente do 20, era o quê? Maior. Então, maior é isso aqui, esse símbolo aqui, e menor é esse símbolo aqui. Então, é justamente isso. Então, o que nós podemos notar? Podemos notar o seguinte: o primeiro número está atrás do 20 ou na frente do 20? O primeiro número está atrás do 20, então ele é menor. Menor se o primeiro número estiver atrás. Maior se o primeiro número estiver na frente. Na frente, no caso, está mais ou menos aqui. Mas não está, ele está atrás. Então ele é menor. Pega aqui outro exemplo. Vou pegar vários exemplos. Aqui eu vou comparar 5 e 8. O 5 não é o primeiro número nessa comparação. Aqui eu tenho 5. Ele está atrás do 8 ou na frente do 8? O 5 está atrás do 8, tá vendo? Está atrás do 8 aqui, nesse sentido aqui. Porque quando você for comparar, você tem que ver um número aqui, ó, o 8. Atrás dele é esse lado, na frente dele é esse lado. O 5 está nesse lado do 8 ou nesse lado do 8? Está nesse lado, então ele está atrás do 8. Então ele é o que? Menor ou maior? Ele é menor. O signo de menor é esse. O 7 está na frente do 11 ou atrás do 11? Aqui, 7 e 11. Olha, o 11. O 7 está atrás do 11 ou na frente do 11? Está atrás do 11, então ele é o que? Menor. O 13 está atrás do 14 ou na frente do 14? Está atrás do 14, ela é menor. 6 e 6, eles são iguais, então coloca igual. 7 e 4. Esse 7 está na frente do 4. Ó, o 7 agora, você vai comparar o primeiro, sempre o primeiro. Ó. Aí você vai dizer se o primeiro está na frente ou atrás do outro. Desse outro aqui. Sempre do segundo outro. Ele está na frente do segundo ou atrás do segundo. Vamos lá. O 7 está na frente do 4 ou atrás do 4? Olha, o 7 está na frente do 4. Então ele é maior. O 6 está na frente do 3 ou atrás do 3? Está na frente do 3, então ele é maior. E o 5 está na frente do 1, que é maior. Então a reta numérica ele vai servir justamente para você comparar os números, né? Para saber onde eles estão. Uma outra coisa interessante dos números é que existe as classes. Pode observar que a classe dos números ele é de extrema importância. Todo número ele tem o quê? Por exemplo, se eu tenho 452. Esse último algarismo ele representa as unidades. Unidade é o quê? Você contar de um em um.
é unidade. Quando você conta de um em um, aliás, tem duas unidades. Então você conta de um em um, você está contando por unidades, de um em um. O que é dezena? Dezena é 10 unidades. Quando você conta de 10 em 10, por exemplo, se você contar a cada 10, você está contando as dezenas, por exemplo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 10 unidades, então aqui é uma dezena. Se eu conto 4 dezenas, eu vou contar 4 grupos desses aqui. Então cada um tendo 10. Então você vai ter o que aqui? 4 dezenas. Então 4 dezenas é quantas unidades? 40 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então 4 dezenas tem 40 unidades. Centena é o quê? Centena você vai contar cada 100 unidades. Então é como se você tivesse um grupo com 100 bolinhas dessa aqui dentro. Tem 100. Tem 100. Aí você vai pegar 7 desse aqui. Então 7 dezenas é quantas unidades? 700 unidades. Então você pode observar que a cada grupo de 3, eu vou ter uma unidade. Uma unidade. Por quê? Por exemplo, se eu tenho esse número aqui, a classe você vai contar de 3 em 3, contando do último até o primeiro. Isso é uma forma de você organizar as classes. Então você vai não começar a contar daqui, olha. No primeiro, 1, 2, 3. Não vai contar daqui não, tá errado. Para contar as classes você vai contar do último. Primeiro, segundo, terceiro, uma classe. Primeiro, segundo, terceiro, outra classe. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui já é uma outra classe. Aqui você vai ter o quê? Aqui você vai ter a unidade de milhar. Desculpe. Essa classe aqui é chamada de classe simples. A classe simples não tem nome comum, né? Só apenas unidade, dezena, centena. Essa próxima classe vai ser classe o quê? Classe de milhar. Tá bom? Classe de milhar. Quando você for representar, escrever a classe de milhar, você escreve como 1000. E aqui é a classe de milhões. De milhões. Se tivesse mais outra classe aqui, seria classe de quê? Classe de bilhões. E a outra seria classe de quê? Classe de... Aqui, classe de milhões, bilhões e trilhões. E assim vai. Então, quando você for representar, vamos pôr um número aqui. Eu quero representar esse número aqui, ó, 6 bilhões 280 283 milhões e 100
104.640. 40. Primeiro, o que é que você vai fazer? Você vai observar o primeiro número aqui. A primeira classe. Primeira classe é o que? Bilhões. Então você vai ter que organizar um número de modo que apareça a classe de bilhões. Então, olha, as três aqui é o que? Classe simples. As outras três é o que? Classe de... Vou botar aqui. Classe simples. A outra é o que? Classe de milhar. Classe de milhar. A próxima classe é o que? Milhões. E a outra o que? De bilhões. Uma coisa interessante que ele está dizendo aqui que é 6 bilhões. Então você tem que trabalhar com a classe de bilhões. Véio. Primeiro você tem que analisar. Tem que se concentrar na classe de bilhões. Ah, se eu colocar um 6 aqui, vai dar certo? Não. Por quê? Porque se eu colocar o 6 aqui, o restante dos algarismos da classe seria 0. Aqui seria 6? Não. Seria quem? 600 bilhões. Então ele está dizendo que é 6. Ó. Se eu colocasse... Vamos apagar aqui. Se eu colocasse o 6 aqui, após este algarismo estaria vazio aqui, é o algarismo dessa classe. Então aqui seria 0. Seria quem? 60 bilhões. Mas eu não quero 60 bilhões, eu quero quem? 6 bilhões. Então para você ter 6 bilhões, você tem que botar o 6 aqui na unidade. A unidade de bilhões. Então você teria 6 aqui. Aqui, vamos lá. Para separar uma classe da outra, utiliza a vírgula. Aqui eu tenho 283 milhões. Então você vai colocar na classe de milhões, que é a classe dele, vai colocar 283. Vamos botar aqui embaixo, porque eu já comecei aqui embaixo. 283 milhões. 104 mil. Então, mil, olha, quando tem a palavra mil, é porque é na classe de milhar, viu? Então, 104. Então, 104 mil. E no final, 640. 640. Opa, 640. Então, o número aqui é um número escrito por extenso na língua portuguesa. E aqui é um número na forma matemática. Então, surge alguns problemas em relação à contagem, que é muito interessante. Que é justamente isso aqui. Por exemplo, nós temos aqui, eu quero contar algarismos numa sequência. Isso aqui é muito importante. Eu tenho uma sequência aqui simples, vamos supor que eu tenha 10, tenho 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19. Quero saber quantos algarismos eu escrevi da sequência do 10 até o 19. Nesse caso é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 algarismos. Nesse caso, como é que eu sei quantos números existem entre o 10 e o 19? Quantos elementos eu tenho? Eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existe uma forma de eu saber essa quantidade de elementos fazendo uma simples conta? Tem. Você pega o último, isso na sequência de 1 a 1, menos o primeiro, mais 1. Quem é o último? 19. Menos quem é o primeiro? 10. Sempre acompanho mais 1 aqui. 19 menos 10 dá 9. 9 mais 1, tem quantos elementos? 10 elementos. E cada elemento você não conta 2 algarismos, então você vai pegar 10 vezes 2, que vai dar quantos algarismos? 20 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos algarismos eu uso para escrever de 1 a 2573? Um probleminha bem comum, simples de resolver, só que você vai ter que organizar de acordo com a quantidade de algarismos. Você vai organizar os números com um algarismo, depois com 2, depois com 3, por 4, se tiver por 5, vai. Primeiro eu vou organizar os números de um algarismo. De um algarismo eu tenho quanto? Eu tenho só de 1 a 9. Agora vamos organizar aqui nessa linha de dois algarismos. Eu tenho quem? De 10 a 99. Lembrando que eu tenho que chegar de 1 até esse valor aqui, ó. Agora eu vou chegar de 3 algarismos. 3 algarismos começa da onde? Começa do 100 a